Então cá estamos mais uma vez, muito boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, como sempre, seja a hora que nos esteja a ouvir. Regressamos para o nosso segundo programa do Português Suave. Espero que tenham gostado até do nosso primeiro programa. Nós gostamos daquilo que ouvimos e que tentámos partilhar. Fomos obtendo algum feedback também das pessoas e esperemos levar isto a bom porto. Hoje, Zé Luís, mais uma vez, Carlos e Álvaro. ainda é o teu nome, Álvaro. Pelos vistos não houve alterações desde o último programa. Pô, acho que não, acho que continuam a ser as mesmas pessoas. As nossas conversas hoje vão iniciar acerca das tecnologias, falar um bocadinho sobre a sua evolução e sobre o impacto que tem nas pessoas no dia-a-dia de hoje. Temos a sensação que quase que questionamos onde é que isto vai parar, estes avanços tecnológicos, esta evolução que é quase encarada como um desenvolvimento fora do normal, é uma velocidade fora do normal. Falamos sobre as tecnologias, sobre os novos equipamentos, que aparentemente até têm uma duração curta, não sei se até é propositado ou não. Há muitos produtos que saem, por exemplo, para o mercado, que parece que já têm uma vida muito curta, pois já há algo preparado para a sua substituição. Não sei até que ponto é o consumidor ou a pessoa que faz a sua utilização se cansa demasiado rápido do produto, ou são as próprias empresas até que criam as dificuldades às pessoas para que se sintam saciadas demasiado rápido para desenvolver então outras ideias, novos produtos. Penso eu que se procuram também algumas falhas ou algumas necessidades que as pessoas têm e então são procuradas alternativas para suprimir essas dificuldades e daí haver um desenvolvimento constante. Será benéfico ou não no futuro? Não sei, mas vamos ver e penso que é sobre isso que vamos falar um bocadinho e vamos tentar associar-nos aí. É assim, tu acho que pegaste aqui numa questão interessante que é até que ponto é que um produto hoje que vá para o mercado e que vá para as pessoas, até que ponto é que é a longevidade do produto? Nós às vezes vemos telemóveis e tablets e computadores que a durabilidade dele até pode ser de 5, 10 anos. Mas na prática aquilo é um ano. Torna-se desatualizado. Torna-se desatualizado ao fim do ano. E as pessoas criaram uma lógica, por mais que o produto custe, porque ele aumenta de ano para ano o preço, mesmo assim as pessoas consomem muito o produto e estão sempre a renovar o produto porque é aquela lógica de renovação constante, porque senão estás desatualizado. Há um cansaço extremo. Eu iria mais longe. Então. Muito antes disso, é preciso não esquecer que quem cria os produtos é que cria a necessidade do mercado. Claro. E as marcas de tecnologia, mais de qualquer outras, têm um sistema de marketing, um sistema de inovação que é preparado para o ciclo de vida ser curto dos equipamentos. Porquê? Primeiro, pela própria competitividade entre as diversas marcas, por um lado. Por outro, é preciso não esquecer que essas marcas têm grandes cérebros com um nível de criatividade acima da média e bem preparados do ponto de vista, no caso das engenharias, por exemplo, para criar produtos novos constantemente para estarem um passo à frente da concorrência. Por um lado. Por outro, é preciso não esquecer que quando sai um novo produto para o mercado, o consumidor não está, digamos, a pedi-lo, acho eu. Agora, quando a marca lhe apresenta o produto, está a criar uma necessidade que ele não tinha. Certo? E, portanto, aí o marketing é poderosíssimo. Aliás, se repararem, na maior parte das coisas que nós consumimos, elas não são consideradas necessidades básicas. Claro que não. Costumo dar o exemplo de uma bebida que termina em cola, não interessa qual. Na realidade, nós não precisamos de uma bebida dessa ou de outra qualquer para sobreviver. Sim. Se bebermos água, sim, perfeito. É perfeito. Okay? Mas alguém se lembrou de criar uma bebida, deu-lhe um nome, criou marketing à volta dela e hoje o mundo inteiro consome. Consome e em doses bastante elevadas. As tecnologias é um bocadinho como isso, acho eu. Que é grandes máquinas comerciais que estão montadas a montante, que estão preparadas para criar as tais necessidades dos consumidores. Mas há aqui uma questão importante, que eu coloco-vos a vocês, e a quem nos está a ouvir esta pergunta, que é, à medida em que sai um produto, o produto é realmente bom ou é só para criar essa necessidade da pessoa consumir? É porque há produtos bons, mas
quando eles saem de ano a ano, o Steve Jobs dizia muito isto. O medo dele no que ele fazia, na ideologia que ele criou à volta daquilo tudo, a empresa, foi produzir, mas com tapês e medida, e não produzir toneladas e toneladas todos os anos, porque senão... O problema de ser bom obra é relativo e é subjetivo, porque vai depender do grau de exigência do mercado e dos consumidores, não é? Sim, e da necessidade, mas vamos supor, ou do uso que se atribui ao produto. Vamos supor que o ano passado saiu um produto e este ano sai outro supostamente melhor, mas depois há os problemas ou há as coisas técnicas em que nós conseguimos ver se realmente há uma evolução, um acréscimo, se não há nada. Nós, por exemplo, eu estive a falar em jeito de conversa com o Zé Luís tarde e estivemos a falar de um produto, um telemóvel, que o ano passado para este ano é exatamente igual. Tem os mesmos gigas, tem a mesma RAM, tem a mesma câmara, tem a mesma estrutura, tem a mesma cor. Mas tem outro nome e outra é o modelo tem novo. Outro nome, outra imagem. E há isto outra, é que é grave para e há mim. outra marca de telemóveis que fez o lançamento recente de como lança todos os anos, mas já avisou o lançamento para um mês ou dois depois de um novo lançamento, de um novo telemóvel. Tudo bem que é uma situação particular, porque foi para celebrar o 10º aniversário dessa marca. Sim. Mas o que é certo é que as pessoas provavelmente evitaram em grande massa comprar o primeiro porque sabiam que um mês depois já iam ter uma nova alternativa. E aí as pessoas mexem-se, como é lógico, na compra. Porquê? Porque esperam que aquele que vai sair daqui a um mês já vai ser melhor ou já vai ter outras coisas que não vai ter o primeiro. E na sequência disso, José Luís, porquê é que as pessoas vão uma semana antes para a porta da loja dormir, acampar para comprar esse tipo de equipamentos? Sabendo que aquilo que o Álvaro disse que é verdade, se o produto pode ter um ligeiro upgrade, não tem nada especial, mas a verdade é que as pessoas continuam a acampar à move massas. Eu acho que cada vez mais, por exemplo, em termos dos telemóveis, é mais uma parte que pertence ao nosso corpo, porque hoje em dia alguém viver sem um telemóvel, essencialmente se for um smartphone, é extremamente complicado. Também dão para fazer chamada, sabias? Eu já descobri que sim. Eu próprio sou um consumidor, ou um utilizador, não propriamente um consumidor excessivo de compra de equipamentos, mas mais sim um utilizador, não só ao nível de trabalho, de lazer também, mas sim, também dá para fazer algumas chamadas e vou usando para as chamadas. Eu meti esta brincadeira pelo meio por uma razão muito simples. O Álvaro falou um bocadinho do Steve Jobs. É preciso não esquecer, quando se fala do Steve Jobs, estamos a falar de alguém que criou um paradigma novo no mundo. E ele criou este modelo que está a existir agora, mas está portanto, um bocado meio... E na sequência do tema das tecnologias, ele criou, digamos, uma nova forma da humanidade existir. No que concerne àquele produto ou aqueles produtos que ele idealizou. E de facto a vida nunca mais foi a mesma a partir daí. Sim, eu quase que ia até muitos anos mais atrás, quando houve uma revolução industrial. Eu acho que, pronto, sem estar a comparar as coisas, mas ao mesmo tempo é o quê? Cada vez mais as pessoas tentam ter a vida facilitada. E, sem dúvida, tem que se dar valor à evolução da tecnologia, como é lógico, porque facilita-nos e de que forma a vida, mas isto é, acaba por se afastar o esforço físico em troca de um esforço mental, não é? Porque a evolução é de facto tão grande e melhora a nossa vida, porque melhora de facto a nossa qualidade de vida. Pode tornar, eu acho que sim, pode tornar ao mesmo tempo as coisas mais impessoais. O problema aqui que eu acho é o seguinte, que tu na tecnologia, isto é um tema muito interessante, porque há a boa tecnologia e há a boa evolução e há a má tecnologia e a má evolução, sim, que é quando tu achas que estás a evoluir e estás estagnado e concentras tudo, por exemplo, numa rede social ou o que for. Nós, por exemplo, nós devemos usar as redes sociais, mas temos que usá-las bem, temos que usar o Google sim. bem. Por exemplo, citando aqui o Pacheco Pereira, ele uma vez disse que ele já tem uma certa idade e ele consome muita internet. E ele disse uma coisa interessante, que foi: eu consumo internet, mas eu quando estou no Google eu consigo distinguir quando uma notícia é verdadeira, quando uma notícia é falsa, e quando há factos que são mesmo factos e quando há factos deturpados. E hoje em dia eu acho que as pessoas partilham muitas notícias na internet de forma sim. sistemática, mas não releva muito conteúdo. Muito superficial. É muito superficial.
superficial. E muitas pessoas até partilham notícias falsas, só pelo se calhar. título, Sim, só pelo depois título. nem E não leem o corpo. conteúdo. E depois tu vais a ver, até os próprios jornalistas fazem muito isso, atiram-nos com um título como manchete e vamos ver, e depois lês o conteúdo e não diz nada, se calhar, do que diz o título. Interessante seria se nós tivéssemos aqui um botão mágico e era, com licença, vamos desligar a internet. Amanhã temos futuro, amanhã temos mundo. Esse problema de desligar a internet, Luís, voltando atrás às vantagens e desvantagens, eu até gostava de colocar tecnologias versus humanidade. Sim. Se repararem, as tecnologias são boas. Aliás, eu sou dos que defende e gosto. Tenho pena de não poder acompanhar tudo, mas gosto. Agora reparem, vamos falar das coisas menos boas das tecnologias. Desemprego. Sem dúvida. Até 2020, portanto, nos próximos 2 anos, vão ser dispensadas 5 milhões de pessoas por causa direta das tecnologias, novas tecnologias. Quem nasceu a partir do ano 2000 vai, ao longo da sua vida ativa profissional, em média mudar cerca de 15 vezes de emprego, sendo que 8 dessas vezes são novas profissões que ainda nem sequer estão inventadas. Okay? Evidentemente que, como é que vamos solucionar isto? Como é que isso vai resolver? Vai haver alternativas, estou convencido disso. Mas é um problema complicado. Pegando aqui na parte que o Carlos estava a falar do desemprego, eu acho que também é importante então nós aqui olharmos um bocado para os jovens e olharmos para a dependência que estes acabam por ter na internet. Bom, em Portugal nós temos 70% dos jovens acusam já uma dependência na internet. Quer isto dizer que isolam-se da sociedade, quer isto dizer que ficam com complexos, quer isto dizer que acabam até por perder um bocado a sua personalidade, porque só conseguem resolver os problemas via internet. Conseguem falar na internet uns com os outros. Virtuais. As amizades ditas virtuais, que são perigosas e pior do que isso, são falsas, não existem. Não é palpável, como costuma dizer. Eu queria só falar aqui uma parte assim, sobre, por exemplo, o gaming. É uma coisa que nos jogos online está a começar a ficar com números desproporcionais completamente. Por exemplo, há um jogo que se chama League of Legends, que tem 100 milhões de pessoas a jogar, e são miúdos. Miúdos que estamos a falar de 14, 15 anos, que passam horas e horas por dia num computador, que têm 10 horas, 14 horas a 6 horas por dia. Isto nunca mais acaba, porque depois os miúdos perdem o percurso escolar, alguns perdem o percurso académico. Há uma viciação nos jogos. Não, e perdem a noção da realidade. Da realidade, completamente. Mas, por exemplo, isto também... mas isso é quase desviarmos um bocadinho, mas ao mesmo tempo poderá estar interligado até com a parte pessoal. Isto também tem a ver um pouco aquilo que se passa em casa, com a educação. Era isso que eu ia perguntar, não será da educação? Não é? Porque se houver não digo rigidez, porque estas coisas são necessárias, não é? Porque as brincadeiras de hoje em dia dos miúdos são diferentes das nossas brincadeiras de há 20 anos atrás ou 30 anos atrás, mas ao mesmo tempo os pais de agora é que deveriam controlar de certa forma o consumo excessivo, e agora falando desses jogos online, não proibir totalmente, mas limitar. Exatamente. Porquê? Porque agora o que se vê é de facto uma viciação tão grande, porque eu quando saio até no seio dos meus amigos, às vezes estamos numa mesa de restaurante, numa mesa de café a conversar, mas não é uma conversa, é uma conversa o quê? Estamos ali, sim, de vez em quando vamos bracejando e falando sobre algo que acontece, mas está toda a gente agarrada ao telemóvel, ou porque é o jogo A, ou o jogo B, ou o jogo C, ou porque alguém manda uma fotografia, ou porque alguém manda uma mensagem, e perde-se a essência de estar com os amigos, que é desanuviar. José Luís e Alba, falavas há bocadinho de educar os filhos. Eu iria mais longe, educar os pais primeiro. Pois. Porquê? Porque é preciso não esquecer que a utilização da internet e das redes sociais é transversal já da terceira idade até aos mais jovens, aos netos e aos bisnetos. Abrange tudo mesmo. E, portanto, quando os pais, eles próprios, não têm já controle sobre si próprios na utilização da internet, não podem controlar os filhos, e mais do que isso, tomaram muitos pais ver os filhos entretidos para não dar trabalho. Para não dar o que fazer. Porque têm a labuta diária, vêm cansados, têm outras coisas com que se preocuparem, então o filho está ali encostado ao computador, e pelo menos aí sentem aquela sensação de, ok, eu estou livre, deixa estar ali o miúdo e eu vou tratar de outras coisas. E por um lado. Por outro, e para complementar isso, e voltando não tão às redes sociais, mas às tecnologias propriamente ditas, convém não esquecer que nós não estamos a ser educados, nós, se calhar uma geração mais jovem, para admirarmos o nosso próprio corpo, isto é, o corpo versus máquina. Nós construímos máquinas fantásticas, a humanidade vive um êxtase das tecnologias,
parece uma orgia coletiva de tecnologias. A Web Summit é a prova disso. Exatamente. Não é? É importante sabermos adaptar essa realidade à realidade real. Passa aqui a redundância. Sim. Porque, reparem, e isso é preciso explicar aos miúdos, eu acho, a escola deve fazê-lo de alguma maneira, que é, o nosso corpo é a melhor máquina, a máquina mais sofisticada que existe e que não prevejo que não conseguem construir nenhum robô, nem a Sofia da Web Summit. Atenção que a Sofia já não está muito Ele mal. tem umas expressões de riso engraçadas. Ri-se muito. Um bocadinho sensual até, verdade? Isso vai pôr a imaginação de alguns a funcionar, provavelmente. Temos que primeiro apreciar o nosso corpo, admirá-lo, compreendê-lo. E só depois... E depois dizer à máquina, ok, é brilhante, mas calma, primeiro estamos nós. E valorizar aquilo que é a nossa essência. O problema é que somos nós próprios, não é? Que criamos... A tecnologia é criada por nós, o tal deslumbramento, somos nós que as fazemos, não é? E o problema é que feitiço vira-se contra o feiticeiro. Exatamente, era um pouco isso que eu ia dizer. O problema é que esquecemos que estamos a criar algo para nos ajudar, mas que depois nos vai prejudicar. Nos pode prejudicar. Só que isto é uma máquina de tal forma montada, não é? Há tantos interesses, há tantos, não é? Estamos a falar de milhões e milhões, não é? Na sequência disso, eu hoje ouvi alguém da Web Summit a falar precisamente sobre os perigos, aliás, a complementar o que disse o Steve Hawking, sobre os perigos da inteligência artificial, em que ele dizia que as pessoas não fazem ideia do que a Google, o Facebook e outros têm, e a Microsoft, o poder que têm. Ele, como técnico da área, não disse categoricamente nós nem metade sabemos daquilo que eles sabem. Claro, não sai cá para fora. Poderosíssima e que, assim, convenhamos, antigamente, e esta comparação vale o que vale, a Bíblia e os dicionários eram aquelas obras importantes onde as pessoas iam beber informação, o que quer que seja, princípios, etc. E agora constroem... Ele é o grande Deus da humanidade, porque de facto toda a gente vai lá, não há volta a dar. Sem dúvida. E portanto o poder, quando dizem nós vamos criar uma inteligência artificial que nos controla, nós já temos essa inteligência a controlar-nos. Daí há bocadinho a pergunta que eu fiz mais atrás, vamos desligar a internet amanhã vivemos. Ninguém consegue. É impossível, não é? Imagina, experimenta um dia uma coisa mais simples. Está no núcleo. Desligas a tua eletricidade de casa. Exatamente. Ok? Um dia. É o caos. Pões as tuas filhas a jantar à luz da vela. Posso, é extraordinário. Eu já fiz essa experiência. É brutal. Mas... e fazê-lo. É preciso um bocado de coragem. Estás-me a dar aí uma ideia. Eu acho que vou experimentar isso em casa. Eu já provar, o fiz, é divinal. E para mim, eu acho que até a mim próprio precisava de fazer isso de vez em quando e desligar. Mas é fácil. Somos obrigados a falar uns com os outros. Sim. Somos obrigados a apreciar as próprias sombras da luz que está a ser projetada na parede. Os olhos ganham outra abertura para ver toda uma humanização que não começa a se nascer detectam num espaço de poucos minutos. Diz assim, de facto, é uma ideia espetacular, Carlos. Acho que vou fazer isso. Se antigamente se vivia sem tecnologia, hoje em dia também se pode viver, ainda que seja mais. Mas de facto é um abismo total. Eu acho que muita gente entrava em colapso sem internet. É verdade. Agora, as mais de 50 mil pessoas que visitam a Web Summit, não sei se estarão de acordo connosco em a gente acender velas. Não sei. Eu pelo menos o Ricardo Pereira eu concordo totalmente com ele. Eu acho que isto é um congresso para totós. Eu só consigo falar do Ricardo Pereira. São 54 mil pessoas em 4 pavilhões, 1.500 startups, 1.300 investidores, muita economia a girar. O Estado só investiu 1.300.000 euros. Mas depois o retorno são 175 milhões de euros. É muito dinheiro. Uma coisa que eu li, não sei se os dados são fidedignos ou não, honestamente, mas uma das coisas que eu li é que entre 95% a 99%, que é muito, das startups que são criadas, desaparecem. É muito residual as que sobrevivem. E isto mesmo assim, é a vertigem total. Isso é um mercado complicadíssimo. Eu tive a oportunidade de ler isso hoje. Honestamente, não sei quem escreveu o artigo, não sei se seria fidedigno ou não, acredito que sim. Quando eu estava a ler aquilo, eu estava a pensar que, até relacionado com o Ricardo que tu estavas a falar, que eu ouvi, mas de facto o nome, em vez de ser Web Summit, devia ser Web Summit. Porque aquilo desaparece. Exato. Por isso, mas de qualquer modo, tendo em conta a evolução até desta conferência, porque isto é uma conferência da tecnologia que já existe desde 2010. Tem vindo a crescer. A primeira conferência reuniu 400
200 pessoas Pois, da localidade de Dublin. Já estamos, E estamos com um número 50 de astronómicos e de poucos 50 e mil. muitos mil. É. Felizmente, até posso dizer isso, porque não deixa de ser um grande evento. Veio para Portugal, veio para Lisboa, movimenta supostamente massas, em Dublin não havia condições para abarcar a Web Summit. Sim, mas a ideia é eles expandir, porque houve outros países a concurso e eles entenderam que Portugal Epá, queria se é muitas assim, empresas. é claro que sim. Então, se o Durão Barroso o ano passado foi lá discursar, porque é que este ano não haveria de vir para Portugal? Tem uma cunhazita. Lá, nós ficamos ali no cantinho, mas temos espaço para receber. Ele é um bom 50 orador mil pessoas. para a Web Summit, porque ele deve ter muitas coisas para ensinar, como subir lá em sim. cima e estar lá em cima durante muitos anos. Em todo caso, não deixa de ser um evento importante que veio até cá. Pode abrir portas e quem souber aproveitar bem aquilo. As startups. Olha, por acaso hoje eu tive a oportunidade de ler um artigo no Jornal O Público sobre os voluntários que dizem eles que são os maiores sortudos da feira. Mas eles questionaram, mas porquê que vocês são sortudos? Vocês são voluntários, estão aqui fartos de trabalhar. Não, olha, conseguimos entrar aqui de borla. Pois. Podemos e temos acesso a todos os stands, aos bastidores que mais ninguém tem. Podemos circular aqui à vontade. Temos 1 hora para almoçar, que ainda por cima nos pagam o almoço. E nós aproveitamos essa hora para visitar N stands que muitas pessoas não têm oportunidades, porque aquilo é preciso necessário comprar bilhetes e os bilhetes não têm acesso a todos os pavilhões. E então eles aproveitam isso. Se houver aí gente que consiga aproveitar alguma coisa, consiga aprender alguma coisa, é ser voluntário. Neste caso é melhor, se calhar para o voluntariado traz frutos. Para o ano vamos lá os três, o que é que dizem? Somos voluntários. Depende da hora que for, sabes que a minha vida é assim um bocado... É assim, a Sofia. Com a Sofia e com a Sofia vai entrevistar o pessoal do Vai Português ser ela a Suave. moderadora do nosso programa, Ela nós aceitamos. É saudita, não é? É saudita, nacionalidade saudita, sim senhor. As coisas que tu sabes. Deixa-me só falar o que é que nós temos que fazer para contrabalançar o poder da tecnologia, para não perder a nossa humanidade. Eu acho que os talentos que cada um de nós tem que ser exercitado. Nós estamos a entregar tudo para as apps, formatos feitos em laboratório para, lá está, drogar as pessoas nesta nova droga. Está confirmado que é uma dependência assustadora. Tem a vantagem que, por causa disso, baixam os consumos de drogas, provavelmente ditas na juventude, é verdade. Fique connosco, nós por motivos comerciais voltamos já para a segunda parte. Não se vá embora. O final de sábado jamais vai ser o mesmo. Entre as 17 e as 18 horas, na Marcoense FM. Português Suave. Também as pessoas sobre os temas que nós vamos aqui debater. Quando nós vemos isto, o que é que esperamos da sociedade civil, digamos, do cidadão comum, não é? Ir a ver de facto e questionar. 3 amigos vão estar à conversa, vão dar opiniões, criticar, elogiar o local, a região, o país e até o mundo. Português Suave. Com Carlos Queiroz, Álvaro Machado e José Luís. Aos sábados, entre as 17 e as 18 horas. Português Suave. Bem-vindos de novo ao Português Suave. Bom, agora acho que um tema interessante aqui para trazer como segundo tema é o que aconteceu. 3 jovens estudantes da Escola Secundária de Mar Canaveses que, curiosamente, foram encontrados embriagados às 17 horas e depois foram, consequentemente, transportados para o Hospital de Penafiel, porque aquilo não deveria estar muito famoso. Agora, isto é engraçado também aqui para perceber o papel dos mais novos hoje em dia na sociedade, ou a forma como eles se comportam. E eu acho que é muito grave isto acontecer tão precocemente, porque eu posso falar por experiência minha. Eu comecei a beber mais ou menos com 16 anos, mas foi experimentar, foi às poucas quantidades, até ver se o meu corpo se adaptava, se reagia bem, se não, etc. E hoje em dia os miúdos querem entrar logo a abrir, isto é, querem fazer o máximo, porque para eles o melhor
estado é o pior estado. Isto é uma redundância, mas é um facto. Mesmo nas passagens de ano que acontecem agora, eu acho que é um caso gritante ir a uma passagem de ano ao Porto, por exemplo, e ver miúdos de 13, 14 anos, à 1 da manhã, já todos num estado caótico. Acontece aqui bem perto. Aqui bem perto cidade, também há. Infelizmente também acontece. E o que me faz mais confusão aqui no meio disto tudo são, por exemplo, as declarações que o diretor da escola secundária disse. Porque ele acabou por sacudir a culpa dizendo, e cito, que 2 dos alunos nem tinham aulas, tarde, e uma é que faltou. E depois diz, a culpa é de quem lhes vendeu o álcool. É assim, está aqui uma repartição de culpas, que é o que se estuda em Direito. Que é certo que quem vende sabe o que é proibido e vende. Mas isto só acontece porque também, se calhar, nas escolas não há um acompanhamento hoje em dia como deveria haver. Certo? É a minha forma de ver. E agora lanço aqui mais uma questão, que é, na escola hoje em dia não há as secundárias, o ciclo, o que for, não podem fazer ações de formação. Quando eu estive lá faziam, sim, em termos de acidentes, de viação e tudo, para nos alertar. Acho que hoje em dia este tema fazem, certamente, Álvaro. Eu acho que fazem. O problema aqui... Não sei se fazem assim tanto. O problema aqui é que nós temos que ir a montante. Ou seja, eu acho que, e há bocado na primeira parte eu falei disso e volto a repetir, temos primeiro que educar os pais. Primeiro, um miúdo que bebe pela primeira vez e até não conhece os limites do corpo, como disseste bem, e apanha uma embriaguez, acho que é tolerável, é uma experiência, sim, estão a descobrir o mundo. Agora, ser recorrente é que e cada vez pior é que não. O que é que acontece aqui? Todos nós sabemos que há pais que sabem que os filhos bebem e continuam a deixar. Eu acho que em situações como estas há responsabilidades diversas. Primeiro, os pais, ponto 1. Segundo ponto, quem vende, mas que não é fácil controlar. Okay? Claro. Tu tens 18 anos, entras no estabelecimento, compras 10 cervejas e ninguém te põe em causa se podes beber 10 ou 20, não está isso em causa. E chegas cá fora e distribuis com os outros miúdos, certo? E portanto é difícil controlar. Agora, mais polícia, por exemplo, às noites, aqui no sábado à noite aqui fora, mais polícia a controlar os miúdos e quando estão nitidamente embriagados, será que eles não podem atuar? Tem que atuar. Sim, mas eu entendo isso. Mas, por exemplo, em relação à noite, eu vejo isso todos os dias à minha porta. Tudo bem que a presença da polícia seja importante, mas há muitos miúdos que ou trazem as bebidas de casa ou porque foram ao supermercado e compraram e sentam-se na beira das escadas a consumir. Eles nem consomem tanto em bares. Exatamente. É mais as vodkas e assim então de casa. Não percebem que eles foram às não bebidas? É fácil. Mas eu conheço um caso. Se um pai der, olha, 10 euros hoje vais beber ou vais comer qualquer coisa com os teus amigos, eles são capazes de pegar nos 10 euros e irem a um supermercado local e compram 1 ou 2 garrafas de vodka, alguém traz o sumo, alguém traz o gelo e sentam-se nas escadas e bebem toda a noite. E tu não consegues controlar isso, não é fácil controlar. Agora, estava-se a falar, pronto, e muito bem. Agora, que haverá uma falta uma falta de diálogo entre os pais e os miúdos para tentar alertar para os perigos do álcool, sim. Aqui há uns anos atrás foi conversado até junto com a Câmara daqui do Marco, que tem tentado reduzir não só o consumo excessivo, mas o controle do álcool que sai dos bares, principalmente até dos bares daqui do Marco. Foi tentado fazer uma campanha choque para os consumidores. Chegou-se a colocar um carro sinistrado junto à Câmara para as pessoas perceberem que o excesso do álcool, que depois pode provocar acidentes, à morte, às vezes nem é a própria morte, mas a morte de alguém, o que será. Claro, acabas por eu acho que isso não resulta, José Luís, porque repara, os maços de tabaco têm todos fotografias horríveis de morte. É verdade. Ninguém deixa de fumar por causa disso. Sim. Sempre ser honesto. Agora reparem, primeiro, há muitos pais que deixam os miúdos de 14 anos e 15 sair à noite como se tivessem 20 ou 21. Primeiro ponto. Sim. Segundo ponto, se eles têm 14 anos, não têm 18, portanto, quem são responsáveis? Os pais. Os pais, se o filho cometeu um erro desses, ou o filho na escola, por exemplo, agrediu um professor, ou maltratou um professor, quem deve ser responsabilizado à partida é o pai e a mãe. Mas depois, os próprios pais... Sim. Como? Se um aluno, por exemplo, se portou indevidamente na escola e teve uma determinada reprimenda, os pais têm que ser chamados, na minha opinião, terem uma espécie de coima para pagar ou formação obrigatória, ok?
e os filhos fazerem, por exemplo, serviço comunitário dentro da escola. O caso destes 3 miúdos que beberam, se estivessem fora do horário escolar, é complicado para o diretor, não vou defendê-lo, atenção, mas é complicado para o diretor da escola eu explico-lhe assumir só uma um ponto. responsabilidade que não é dele. Acho que é Até importante aqui clarificar um ponto só, Sim. que é tudo certo o que está a dizer sobre a educação dos pais e tudo mais, mas há uma questão que é, nós quando temos 14, 15 anos e nos juntamos com um grupo grande de amigos, às vezes não conta só a educação que temos em casa, porque depois a influência do meio acaba por... É afirmação, é de deixar-te ir, há muitas formas de estar na vida e por isso é que eu digo... Desculpa lá interromper. Se tu tens um filho com 14 anos e deixas uma vez ou 2 ou 3 por ano que vai a uma festa dos amigos, de aniversário, etc., é uma coisa. Se tens filhos de 14 anos que saem sistematicamente, claro, aí já é nós estamos mais... a falar de um crime que é os pais abandonarem os filhos. Sim, Final, e não tem sentido de responsabilização nenhum. Como, por exemplo, o miúdo, um deles, pelos vistos, porque me disseste agora, estava fora do horário escolar. Os pais têm que saber onde é que ele está, ou 2. Sim, um é que faltou. Têm que saber onde é que ele está. Claro. Percebes? Porquê? Porque enquanto se tiver 14, 15 anos, é uma idade complicada, todos já lá passamos e estamos atentos. É uma idade das mudanças, das tais transformações e das afirmações individuais. E uma forma, e voltamos se calhar ao tema das tecnologias, uma forma de tirar a carapaça de estar por trás dos ecrãs é beber para desinibir. Para desinibir claro. Tudo aquilo não é verdade. Exato. Percebes? É outra pessoa. Sim, é um péssimo. comportamento oposto ao habitual. O álcool faz isso, mas a tentativa de socializar, a tentativa de entrar num grupo ou de se manter num grupo, muitas vezes, as pessoas, os miúdos, acabam por beber em excesso. Mas lá está, eu só quero frisar um ponto. Eu acho que parte sempre dos pais, e são os pais que têm que definir as regras e a conduta, mas a escola tem um papel fundamental aqui. Não há assim tantas ações de formação quanto isto, e eu acho que mesmo o que o diretor veio dizer é injustificável, porque, e voltando a parafraseá-lo, ele diz o seguinte: a saúde dos alunos é uma preocupação, mas não podemos viver a vida deles. Têm 14 anos e já não são assim tão novos. Eles sabem o que fazem. Isto não é digno de um diretor de uma escola. Pode ter sido uma declaração infeliz, certo? O mais importante seria até, antes de dizer algo do género, perceber até o meio social em que o miúdo está inserido, não é? Sabe-se lá bem se o problema vem de casa, não sei até que ponto serão problemas familiares, serão problemas entre os colegas, perceber o porquê que terá originado às 5 da tarde, é que não estamos a falar à noite, porque, por exemplo, à noite até é normal, entre aspas, que haja excesso ou consumo excessivo de álcool, porque as pessoas vão para os bares, vão para aqui, há música, há uma envolvência total. Agora, há umas 5 da tarde, ter 3 crianças alcoolizadas, seria interessante saber o porquê de encontrá-las nesse estado. Eu só vos vou dizer mais uma coisa que é gravíssima. Por exemplo, o Hospital de São João, entre 2011 e 2013, teve 190 casos de miúdos, em média de 15 anos, que tinham 1,6 gramas de litro no sangue. Isto é, quer dizer, 0,5 dá uma contraordenação grave se estiveres a conduzir. E estes miúdos com 13, às vezes 8, 9 anos, 8, 9 anos não, do 8º e do 9º ano, têm festas de final do período e a melhor coisa que eles têm, eu lembro-me antigamente nós juntávamos e ouvíamos música na brincadeira, no 8º ano. Sim, éramos um bocado inocentes. Deixa só prolongar mais. Imagina, isto foi com 14 anos. Agora repara, chegamos às universidades, pessoas já são adultas, fazem a maior parte delas os cursos com o vapor do álcool. Eu aí também não vou dizer assim, que não. É muito complicado. Depois que os jovens, os mais velhos, fazem isso, como é que os de 14, 15 anos estão a fazer uma espécie de estágio para a universidade? Não podem apressar as coisas. Há um tempo para tudo na vida. Pronto, aí está. Então os miúdos de 14 anos têm que estar em casa à noite, certo? Concordas comigo ou não? É assim, eu acho que saírem... O Carlos sabe qual é a melhor frase. Se for de vez em quando, tudo bem. Excelente. Eu sou a favor disso. Mas já à meia-noite ou 1 da manhã no máximo estavam em casa. Tinha que haver regras. Não é chegar às 4, 5 da manhã tem que haver regras. E neste momento, grande parte das pessoas não estão a dar regras aos filhos. Se bem que alguns mesmo com muita educação e boas regras também saem trabalhados. Claro. Mas as exceções existem sempre. Existem sempre. Sim, exatamente. Há sempre exceções. E agora, para terminar, na rúbrica Suavizar, eu vou puxar o meu tema até um pouco relacionado com o nosso tema principal. São as conversas que não existem. Pode parecer estranho, mas são de facto as conversas que não existem, todas elas associadas, grande parte às conversas eletrónicas que existem, até vias Facebooks e de certo Twitters e outros que tais parecidos.
existem tantas conversas com os nossos colegas, os nossos amigos que estão do outro lado, em que nós teclamos através de um PC, de um smartphone, situações que viraram rotina, desde mandar umas mensagens, mandar os parabéns eletrónicos. Acho que o mundo eletrónico irradia felicidade. Não preferes uns parabéns eletrónicos? Não, acho que é a coisa mais impessoal que existe, e quando então há só unicamente a palavra parabéns, dá-me a sensação de essa é muito fria. É muito fria. E eu sou uma pessoa muito sentimentalista e eu gosto que me digam as coisas. Zé Luís, parabéns. Basta Zé Luís, parabéns. isso, que torna-se mais pessoal. Tudo isto acontece num mundo de facto eletrónico, em que há likes e corações e beijinhos e abraços, mas quando tu passas na rua com a pessoa que te fez isso, já custa dizer. Assim, e honestamente isso para mim não chega. Prefiro o mundo real, prefiro o mundo Zé, e dás-me um tapa nas costas, parabéns, e isso sim é que é o verdadeiro sentido o calor humano, do calor humano. E porque fica-se sempre com uma sensação estranha de saber a pouco. Para mim sabe-me a pouco tudo o que é eletrónico quando está relacionado neste tipo de conversas pessoais, porque acho que pouco ou nada se diz. Mas pronto, infelizmente vivemos assim. E tal, eu vi-te. Pronto, Depois, essa frase é espetacular, meu. Eu vi-te em tal dia, a tal hora. Assim, então porquê é que não disseste olá? Olá, eu estou aqui. Não, tudo foi bem? ao Facebook passando 1 minuto ou 2 ou 10 ou 1 hora. É algo de facto interessante, mas que há pouca conversa, e eu dou mais valor à conversa pessoal do que propriamente à eletrónica, apesar de também gostar de escrever, mas prefiro de longe a eletrónica. Portanto, quem estiver a ouvir, não adicione o Zé Luís no Facebook, porque ele não gosta de conversar. Eu gosto muito de conversar pessoalmente. Também gosto de escrever, sim, mas... Então, será que algum dos nossos ouvintes te poderá pedir para tomar café contigo um dia por exemplo, eu provavelmente vou aceitar. Pode ser, olha, já sabem, quem quiser. Olha, deixo já agora um abraço, pode ser que o entregue pessoalmente, nunca se sabe. Por isso é que estamos aqui a ter uma conversa que é bem melhor assim do que estarmos cada um no seu telefone a falar. Eu queria falar sobre um tema de há dias, de um padre que preferiu um filho. Assumiu a paternidade de um filho. Eu não sei em que local, não me recordo, mas... E achei interessante porque antigamente, quando os padres arranjavam os filhos, eram conhecidos sempre como afilhados ou sobrinhos, certo? E eram mais do que as mães. E portanto, ficava tudo encapotado. Conheço até alguém que recebeu 1 milhão de euros do pai quando ele faleceu, portanto, ao menos foi bem... já não foi mal. Já não foi mal. E então acontece o quê? Acontece que é um tema que está na atualidade, inclusivamente a Conferência Episcopal Irlandesa, aqui há tempos, tomou uma posição forte e firme sobre este caso, sobre um caso do género, em que eles determinaram que os padres tinham, e vou citar, padres que tenham violado o celibato devem assumir responsabilidades de pai e pôr os interesses da criança em primeiro lugar. Responsabilidades pessoais, morais, legais, financeiras, enfim, no fundo aquilo que um pai normal, entre comas, faria. Inclusive, por essa altura, a ONU deu um prazo ao Vaticano para se pronunciar sobre a matéria, porque ela é global e é grave. Eu podia-nos dar para um tema principal, se calhar um dia destes, que é o porquê dos padres não poderem casar, o porquê dos padres andarem a fugir a estas situações, quando os padres são homens, gostam de fazer sexo como qualquer outro. Claro, é algo natural. Aliás, a sexualidade está na Carta dos Direitos Humanos, ou por outro, corrigindo, a Organização Mundial de Saúde diz que a sexualidade é uma necessidade básica do ser humano. Está inscrito ao nível da alimentação, da habitação, etc. Quando a Igreja vem proibir uma situação destas, prova que está obsoleta. Está obsoleto. Okay? Isto depois dá-nos pano por mangas para outras situações. Mas só fazendo aqui como é que começou o celibato muito rapidamente. Começou no século XI com o Papa Gregório VI. Eu ia chamar o nome, mas enfim, fica para depois. Mas que se tornou, de facto, uma imposição universal, portanto, à escala planetária, após o Concílio de Trento, no século XVI. Paulo VI, mais tarde, fez um esforço tremendo para acabar com o celibato. Eu pensa-se que este Papa tenta tocar no assunto, mas é complicado de gerir.
E, por exemplo, a nível da Conferência Episcopal Portuguesa, são muito reticentes e não aceitam de bom grado esta filosofia, por exemplo, dos colegas irlandeses. E era este o tema. Eu acho que os padres... que os padres devem casar. Eu há dias até ouvi em título de rodapé só para terminar. Eu não vou casar. Há dias ouvia na televisão, os jornalistas estavam a entrevistar várias pessoas, uns que eram a favor da perfilhação dos miúdos e outros que não, que eram contra, porque o padre sabia que tinha que praticar o celibato, portanto não podia ter filhos. E eu estava-me a lembrar que há muitas senhoras casadas que, quando chega um padre novo à paróquia, começam a ir com muita frequência à igreja. E eu vi neles uma pontinha de ciúme, que é inadmissível, não é? E era isso. Muito bom. Acho que tu davas um bom padre. Não. Eu só quero dizer que eu casar parece-me quase impossível, se não for mesmo impossível. Mas bom, eu como tema que trouxe, queria falar sobre aqui retroceder aqui um bocado na política nacional, para relembrar que o António Costa acabou por formar um governo. Fumar ou formar? Formar. Fumar não. Que ainda há muito fumo no ar, pensei que fosse desculpa lá. E ele acabou por formar um governo que à partida não, ele não foi mesmo o primeiro a ser votado. Só que isto das coligações e das coligações minoritárias e tudo mais já faz parte de alguns países teoricamente mais evoluídos. E o que eu trouxe aqui hoje como tema foi basicamente uma curiosidade, que é que a Holanda já faz este tipo de coligações desde 1945. Qualquer tipo de coligação, seja minoria ou não. E Portugal só... Depois de ser eleito o governo principal ou nesta situação também? Na situação que nós estamos, por exemplo, a falar, que eu fiz aqui o aponto. Ou seja, uma maioria parlamentar não votada. Sim, assim. é uma minoria, acaba por ser uma minoria no Parlamento, mas depois de coligar. E é engraçado a Holanda, porquê? Porque apesar de ser uma monarquia constitucional e ser dividida por duas câmaras, a Câmara Baixa acaba por exemplo, para além disto que eu acabei de dizer, a Câmara Baixa acaba por ter uma coisa que o nosso Parlamento havia de ter completamente, que é aquilo, basicamente eles são eleitos de 4 em 4 anos, como nós, mas se houver uma moção de desconfiança apresentada ao Governo, eles podem ser, por exemplo, eleitos, pode haver eleições de ano em ano ou de 2 em 2 anos, que assim acaba por... findar completamente qualquer tipo de corrupção ou qualquer tipo de vício do Parlamento e das votações e de tudo mais. E achei este tema interessante para as pessoas saberem que a Holanda, afinal, já é um país evoluído, pelo menos desde o século XIX, que já anda à nossa frente. Nós estamos a caminho da evolução? Não, nós estamos a caminho de alguma coisa. Vamos ver agora à frente o que é que vai acontecer, não sei. O nosso mal, se olharmos para a nossa história desde 1143, para além de estarmos sempre em crise, é que, por exemplo, nós na Primeira República tivemos 7 parlamentos, tivemos 8 presidentes da República, tivemos 45 governos formados, ou seja, a Holanda se calhar anda assim um tempinho já a passar-nos a perna. E nós, mas eles também têm o perfume das flores, dá-lhe outra aura. E andam de bicicleta. E tem lá tem montras. Faz uma oxigenação do cérebro muito mais. As montras. Bicicleta e montras. O final de sábado jamais vai ser o mesmo. Entre as 17 e as 18 horas, na Marquense FM. Português suave. Também as pessoas sobre os temas que nós vamos aqui debater. Quando nós vemos isto, o que é que esperamos da sociedade civil, digamos, do cidadão comum, não é? Ir a vias de facto e questionar. 3 amigos vão estar à conversa, vão dar opiniões, criticar, elogiar o local, a região, o país e até o mundo. Português suave. Com Carlos Queiroz, Álvaro Machado e José Luís. Aos sábados, entre as 17 e as 18 horas. Português suave.